Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre composição, tá? Tem muita gente que não dá bola para isso, tá? Mas eu particularmente acho uma das questões mais importantes na fotografia. Porque a gente às vezes pode estar fotografando, seja uma paisagem, uma pessoa, enfim, qualquer tipo de imagem, e às vezes o simples fato de a gente mudar um pouquinho o ângulo, ou dar um passo para trás, para o lado, pode fazer uma grande diferença na nossa imagem, tá? Em muitas fotografias até, às vezes a gente fazendo pequenas mudanças, né, que nem eu falei do ângulo, ou a gente se deslocar um pouquinho, pode, mudar a fotografia e dar uma outra cara, assim, sabe? Ficar muito mais equilibrado, tá? E tem algumas dicas, né, alguns conhecimentos que envolvem isso, e a regra dos terços é uma delas, tá? Por mais que o nome, né, seja conhecido como regra dos terços, não é uma coisa fixa, uma coisa rígida, uma obrigação a se seguir nas imagens, tá? Mas ela serve como uma boa orientação, tá? Eu uso constantemente em todas as minhas imagens, tá? E como eu disse, é uma orientação, não é que tenha que se encaixar perfeitamente, tá? Então, o que é a regra dos terços? É esse retângulo, tá? E aí ele é dividido aqui nesses terços, ou seja, tem um terço aqui, um terço no meio e um terço aqui. E com essas linhas aqui que se cruzam. Então, cada intersecção dessa linha forma uma intersecção, onde está marcado aqui com esses pontos vermelhos. Tem que imaginar, projetar a fotografia aqui, e a gente tem que sempre tentar, tá? Tentar, né, ver como é que vai ficar o equilíbrio da imagem, tá? É colocar, por exemplo, os pontos mais importantes ou alguma coisa que a gente queira que chame atenção em cima desses pontos, tá? Porque, teoricamente, aqui talvez até, a gente não sei se essa é a palavra certa teoricamente, mas a gente tende a olhar mais nessas regiões aqui da nossa imagem, tá? Então, os pontos, basicamente é isso, a gente tentar colocar essas questões mais importantes da nossa imagem em cima, tá? Outra coisa, as linhas servem para uma orientação. Uma pessoa, por exemplo, a gente tenta colocar ela, por exemplo, se ela estiver em pé, claro que às vezes a gente coloca a pessoa no meio da foto, mas muitas vezes, se a gente deslocar ela em virtude do cenário, alguma coisa desse tipo, se a gente colocar aqui, esse alinhamento aqui vai ficar melhor, tá? A mesma coisa aqui, as linhas nas horizontais aqui, ó. A primeira aqui de cima e essa segunda, ó. Aqui a gente poderia colocar a linha do horizonte, por exemplo, com o mar, tá? Então, esse tipo de coisa. Então eu separei aqui uns exemplos para mostrar como que isso funciona em algumas imagens, e também depois eu vou mostrar numas fotografias minhas para ver alguns pontos que eu considerei quando eu fiz, né, o corte, quando eu fiz a edição dela, tá? Mas primeiramente aqui, ó, então aqui um exemplo, né, uma paisagem, enfim. Então a gente percebe que aqui embaixo, ó, a gente tem o mar, né, meio que se encontrando aqui com o céu, né, então a linha do horizonte está aqui. A gente vê que o sol e o barco aqui está próximo aqui desses pontos de intersecção, né? Então, como eu disse, não é uma coisa que tem que estar, o sol deveria estar aqui para a imagem, não. A imagem está super bonita, acho que é uma imagem da internet, tá? E aí para mostrar que está mais ou menos aqui, ó, dentro da linha da regra dos terços, tá? Então aqui uma outra imagem, ó, também, ó, a gente vê que aqui o horizonte, ó, não ficou nesse alinhamento aqui, né, esse encontro do céu com essas árvores, né? Mas aqui a gente tem o pássaro, dá para ver que foi considerado isso, né? Então, ao invés de botar o pássaro aqui no meio, né, deslocar a imagem, foi feito o corte da imagem aqui, ó. Tá bem bonita também. Aqui um outro exemplo, ó, as linhas, né, da regra dos terços, a gente vê o horizonte e o mar no alinhamento. A gente vê aqui, tem tipo uma ponte, uma passarela, não sei, tá nesse mesmo alinhamento, né? Aqui a gente tem essa estrutura também, ó, nessa linha vertical. Até aqui, ó, a gente nota esse elemento aqui também muito próximo aqui da intersecção e no alinhamento vertical aqui quando ele acaba, ó. Então a gente percebe, né, que a fotografia está muito bem equilibrada, ó. Aqui uma outra imagem, ó, como se fosse um retrato, né? E aqui com a regra dos terços para ter uma noção. A gente vê, olha só, o céu e a linha do horizonte aqui, bem próxima, né?
a pessoa aqui em cima aqui da linha na vertical, assim como o braço dela também, ó, muito próximo aqui da linha do horizonte. Então a fotografia fica super bem equilibrada. Então aqui é um outro exemplo de uma paisagem, ó. Então a pessoa está aqui, ó, na linha da vertical, assim como esse rio, esse mar, não sei aqui, ó, também com um alinhamento bem próximo, bem certinho aqui junto com essas montanhas, tá? Então fica uma fotografia muito bem equilibrada, tá? Então eu termino aqui por esse vídeo, tá? E aí depois eu vou fazer umas observações em algumas fotos minhas.